Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Salmos e Orações. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite o seu coração neste momento. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente, fortaleça a sua fé e encha a sua casa com a presença viva de Deus. Que Santo Antônio interceda por você e por toda a sua família, levando ao Senhor cada lágrima, cada preocupação e cada esperança guardada no mais profundo do seu coração. Hoje, não foi por acaso que você chegou até esta oração. Talvez você tenha aberto este vídeo porque sente que existem portas fechadas diante da sua vida. Talvez esteja enfrentando dificuldades na saúde, preocupações com o sustento da família, desafios financeiros, ou até mesmo um grande peso espiritual que parece não ter fim. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Esteja cansado de bater em portas que não se abrem. Esteja cansado de esperar por uma resposta que lhe traz tanta angústia e que parece demorar. Mas escute estas palavras com o coração aberto. Clamamos a Santo Antônio. Quando tudo parece impossível para os homens, Deus continua sendo o Senhor do impossível. Clamamos por Santo Antônio. E é justamente nos momentos em que nossas forças se acabam que a graça de Deus começa a agir de maneira mais poderosa. Hoje, vamos rezar juntos, confiando na intercessão divina de Santo Antônio, um dos santos mais amados da Igreja, conhecido por sua fé inabalável, por sua profunda confiança em Deus, e pelos inúmeros milagres alcançados, por aqueles que clamam e recorrem à sua intercessão. Durante esta oração vamos pedir que o Senhor abra os caminhos da sua saúde, que abra os caminhos da prosperidade, que restaure sua vida financeira, que derrame bênção sobre o seu trabalho e sobre a sua casa. E, ao final desta oração, vamos clamar para que Deus afaste toda inveja, toda maldade, todo ataque espiritual e toda ação do inimigo contra você e sua família. Por isso, permaneça conosco até o final. Reze com fé. Abra o seu coração. Porque hoje, nós colocaremos a nossa vida nas mãos de Deus, pela poderosa intercessão de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Santo Antônio, abre nesse momento sagrado os nossos caminhos da saúde e da esperança. Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, antes de fazermos nossos pedidos, vamos olhar para a vida daquele que Deus escolheu para ser um poderoso intercessor junto ao seu povo. Santo Antônio não foi o grande guerreiro de Deus porque realizou milagres. Ele foi grande porque amou profundamente a Jesus Cristo. Seu coração pertencia inteiramente ao Senhor. Sua maior riqueza nunca foi o ouro, nem a fama, nem o reconhecimento dos homens. Sua maior riqueza sempre foi a presença de Deus. E justamente por colocar Deus em primeiro lugar, o Senhor realizou maravilhas através da sua vida. Quantas pessoas encontraram esperança por meio de suas palavras? Quantos corações voltaram para Deus? Quantas famílias reencontraram a paz? Quantos doentes recuperaram a esperança? Até hoje, milhões de pessoas recorrem à intercessão de Santo Antônio, porque sabem que Deus continua ouvindo a oração daqueles que confiam com humildade. E é por isso que hoje você também pode confiar. Talvez exista uma enfermidade que esteja tirando a sua paz. Talvez você esteja aguardando o resultado de um exame. Talvez exista uma dor que os médicos ainda não conseguiram explicar. Talvez você esteja lutando contra o cansaço, lutando contra a ansiedade, contra o medo, ou contra uma doença que te disseram que não tem cura e parece não ter fim. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece o seu corpo, conhece a sua mente, conhece o seu coração. E conhece também as lágrimas que você derrama quando ninguém está olhando. Neste momento, coloque a sua mão sobre o seu coração e reze comigo.
Senhor Jesus Cristo, médico das almas e dos corpos, pela poderosa intercessão de Santo Antônio, visita agora cada pessoa que participa desta oração. Derrama o teu Espírito Santo sobre aqueles que estão enfermos. Fortalece os que estão desanimados. Consola aqueles que perderam a esperança. Renova as forças de quem acorda todos os dias enfrentando a dor. Que a tua luz alcance cada hospital, cada lar, cada leito e cada família que neste momento clama por uma graça. Santo Antônio, homem de profunda fé, apresenta ao Senhor todos aqueles que necessitam de cura. Intercede pelos idosos, pelas crianças, pelos enfermos e por todos aqueles que carregam uma cruz pesada. Se for da vontade de Deus, alcança para nós a cura física. Mas, acima de tudo, alcança a cura da alma, do coração e da nossa fé. Porque sabemos que, quando o coração é restaurado por Deus, nasce uma esperança. Esperança capaz de vencer qualquer dificuldade. Que vence tudo o que pregaram, dizendo que isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível, e nós cremos que o Senhor já está caminhando ao nosso lado. Amém. Ó glorioso Santo Antônio, agora nós te pedimos urgentemente que abra os caminhos da prosperidade e da vida financeira de todos aqueles que buscam uma vida infinitamente abundante. Ó glorioso Santo Antônio, abençoe nossos caminhos financeiros ainda neste mês. Meus queridos irmãos e irmãs, agora chegou o momento de colocar diante de Deus uma das maiores preocupações de tantas famílias: a vida financeira. Vivemos tempos difíceis. Muitas pessoas trabalham de sol a sol, e mesmo assim, o dinheiro parece nunca ser suficiente. As contas aumentam. As preocupações tiram o sono. Os sonhos ficam adiados. E o coração começa a ser visitado pelo medo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor jamais abandona aqueles que nele confiam e nunca perdem sua esperança nele. Nosso Deus é um Pai amoroso. Ele conhece as necessidades dos seus filhos antes mesmo que elas sejam colocadas em oração. Por isso, neste momento, apresente ao Senhor tudo aquilo que preocupa o seu coração. Coloque diante de Deus o seu trabalho. Coloque diante de Deus o seu emprego. Coloque diante de Deus o seu negócio. Coloque diante de Deus a sua aposentadoria. Coloque diante de Deus as suas dívidas, os seus projetos e até mesmo aquela porta que parece estar fechada há tanto tempo. Reze comigo. Senhor Jesus, pela poderosa intercessão de Santo Antônio, eu entrego em tuas mãos toda a minha vida financeira. Senhor, abre os caminhos onde hoje existem obstáculos. Senhor, leva embora todo espírito de escassez, de desânimo e de fracasso. Senhor, dá-me sabedoria para administrar aquilo que recebo. Ó glorioso Santo Antônio, ensina-me a agir com honestidade, prudência e confiança na tua providência. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa nossos talentos e amplie nossa visão. Senhor, se estou desempregado, abre uma porta digna e honesta. Se meu comércio passa por dificuldades, envia clientes, oportunidades e prosperidade. Se meu lar enfrenta dívidas, concede-nos a graça de reorganizar nossa vida com paz e responsabilidade. Que nunca nos falte o pão de cada dia. Que nunca nos falte a esperança. Que nunca nos falte a confiança na tua providência. Santo Antônio, fiel servo de Deus e amigo dos pobres, intercede por todas as famílias que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Apresenta ao Senhor aqueles que perderam o emprego, aqueles que sustentam sozinhos a sua casa, os pais e mães que fazem sacrifícios pelos filhos, os idosos, os trabalhadores, os empreendedores e todos aqueles que lutam diariamente para viver com dignidade. Que Deus abra portas que ninguém pode fechar. Que as bênçãos do céu alcancem nossa casa.
E que a prosperidade que pedimos não sirva apenas para nosso benefício, mas também para que possamos ajudar quem mais precisa, praticando a caridade e glorificando o nome do Senhor. Porque toda bênção verdadeira vem de Deus, e toda vitória alcançada deve ser usada para fazer o bem. Assim, nós cremos. Assim, nós esperamos. Que assim seja. Amém. Ó glorioso Santo Antônio, nessa oração de proteção, nos proteja contra a inveja, nos protegendo dos inimigos e ataques espirituais. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste momento vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz. Vivemos em um mundo onde nem todos se alegram com a felicidade do próximo. E mesmo querendo o bem do próximo, ainda recebemos ataques espirituais de pessoas que precisam de nossa ajuda. E mesmo assim, somos atacados. Existem palavras que ferem, olhares carregados de inveja, julgamentos injustos, pessoas que desejam o nosso fracasso. E, muitas vezes, enfrentamos batalhas espirituais que os nossos olhos não conseguem enxergar. Mas a nossa confiança não está no medo. A nossa confiança está em Deus. Nenhuma força das trevas é maior do que o poder do Senhor. Nenhum ataque do inimigo pode prevalecer sobre aqueles que vivem debaixo da proteção do Altíssimo. Por isso, neste momento, una a sua fé à nossa oração. Senhor Jesus Cristo, em teu santo e poderoso nome, nós colocamos a nossa vida, a nossa família e o nosso lar sob a tua proteção. Pela intercessão de Santo Antônio, afasta de nós toda inveja, toda maldade, toda perseguição e toda obra do inimigo. Quebra toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida. Desfaz toda armadilha preparada contra os nossos caminhos. Fecha a porta para toda influência maligna que tenta semear divisão, medo, desânimo e tristeza em nossa casa. Que o teu precioso sangue cubra cada membro da nossa família. Protege nossos filhos, nossos pais, nossos amigos e todos aqueles que amamos. Que os santos anjos do Senhor acampem ao nosso redor, guardando cada passo que dermos. Santo Antônio, fiel servo de Deus, intercede por nós neste combate espiritual. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a responder ao ódio com o amor, a injustiça com o perdão, a perseguição com a confiança em Deus. Livra-nos das pessoas mal intencionadas. Afasta os falsos amigos. Desmascara toda mentira. Confunde os planos daqueles que desejam o mal contra a nossa família. E faz com que somente a verdade, a justiça e a paz permaneçam em nosso caminho. Senhor, fortalece a nossa fé para que nunca sejamos vencidos pelo medo. Que a luz de Cristo brilhe sobre a nossa casa. Que a tua paz reine em nosso coração. E que nenhuma força contrária seja capaz de nos separar do teu infinito amor. Santo Antônio, abençoe nossa família. Abençoe nosso trabalho. Abençoe nosso alimento de cada dia. E abençoe nossos clientes, familiares e amigos nesse instante. Peço que proteja nossa casa de todo o mal espiritual visíveis e invisíveis. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos chegando ao final desta oração. Mas a graça de Deus, sabendo que Ele continua caminhando com cada um de nós. Talvez você ainda não veja a resposta que tanto espera. Talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas aos seus olhos. Mas lembre-se de uma verdade que nunca muda. Deus está trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. A verdadeira oração feita com Deus no coração jamais é em vão. Cada palavra pronunciada com fé sobe ao céu como um perfume agradável diante do Senhor. E Deus, no tempo certo, faz florescer aquilo que hoje parece impossível. Faz a força aparecer de onde no chão o mato secou e a grama morreu. Faz a água chover onde uma semente esperou por 10 anos para brotar. Por isso, neste momento, entregue completamente a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua saúde. Entregue a sua família. Entregue o seu trabalho. Entregue
a sua vida financeira. Entregue os seus medos, as suas preocupações e tudo aquilo que pesa sobre o seu coração. Reze comigo. Glorioso Santo Antônio, fiel amigo de Deus e poderoso intercessor, hoje consagramos a você a nossa caminhada de fé. Apresente ao Senhor todas as intenções que guardamos em nosso coração. Interceda por nossas famílias, para que vivam unidas no amor de Cristo. Ó glorioso Espírito Santo de Deus, interceda pelos doentes, para que encontrem força, esperança e, conforme a vontade de Deus, dai-nos a cura. Senhor, interceda pelos desempregados, pelos que enfrentam dificuldades financeiras e por todos aqueles que buscam uma porta de trabalho honesta e abençoada. Ó Divino, proteja nossas casas de toda violência, de toda divisão, de toda inveja e de todo ataque espiritual. Que o Espírito Santo renove diariamente a nossa fé. Que Nossa Senhora cubra cada família com o seu manto de amor. E que Jesus Cristo seja sempre o centro da nossa vida, da nossa casa e do nosso coração. Senhor, nós confiamos em Ti, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, mesmo quando a espera é longa, mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Nós escolhemos confiar, porque sabemos que Tu és um Deus fiel, um Deus que nunca abandona os seus filhos. E antes de encerrarmos esta oração, queremos agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela fé que colocaste em nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta oração. Obrigado por Santo Antônio, cuja vida continua inspirando milhões de pessoas a confiar mais em Ti. Recebe a nossa gratidão e permanece conosco hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Se esta oração tocou o seu coração, continue firme na fé. Nunca deixe de conversar com Deus. A oração sincera transforma o coração e nos aproxima da paz que somente Cristo pode oferecer. Que o Senhor o abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda a sua paz, fortalecendo sua fé para que você se acenda em Deus e consiga realizar todos os seus sonhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, obrigado por permanecerem conosco até o final desta oração. Que Santo Antônio interceda por sua vida, por sua família e por todas as suas intenções. Se esta oração fortaleceu a sua fé, continue firme na presença de Deus e volte sempre para rezarmos juntos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em seu coração, hoje e sempre. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.